Tudo bem, Carol? Oi, Isabelle. Oi, Yasmin. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês, né? Gente, ontem eu passei uma atividade em sala, né, que vocês fizeram e me enviaram na hora mesmo da aula, né, pelo WhatsApp. Aí a gente ficou para corrigi-la hoje, né, essa atividade. Então vamos lá, peguem os livros. Quem não estava em sala ontem também corrige, tá certo? Tia, ninguém tá usando mais não o Google Sala de Aula? É porque a atividade ontem foi de classe, Carol. Ah, tá Aí bom. eu, aí eu nem coloquei lá no Google Sala de Aula, porque quem estava ontem na aula respondeu a atividade e mandou logo pelo WhatsApp na hora da aula mesmo, tá? É porque era como se fosse não, né? Era uma atividade vamos dizer assim, entre aspas, de classe. Né? Então, na hora da aula, eu expliquei o conteúdo. E quem estava na aula já respondeu e me mandou a foto pelo WhatsApp, né? Que é mais rápido e eu conseguia ver. E quem ia terminando, eu ia liberando para o intervalo. Que Não, página é, mentira. tia? Página 329. De português, né? Isso. Hoje a gente vai terminar o livro. Na verdade, para o intervalo, não, gente. Desculpa. No fim da aula, né? Eu já ia liberando. Hoje, eu acredito que nós vamos encerrar o capítulo 8 do livro, ok? Aí a gente vai passar para o capítulo 8 na gramática. Eu acredito que amanhã a gente vai fazer a correção da última atividade aqui do livro e a gente vai passar para a gramática. Porque depois dessa semana, né, encerrando essa semana, nós vamos ter somente mais 2 semanas de aula, certo? E nessas 2 semanas de aula, a gente vai encerrar o conteúdo com a gramática, né? Falta um capítulo ainda da gramática, que aí já vai servir como suporte para a prova, para a prova bimestral, a última, né? Quem for fazer, porque no livro de vocês, o conteúdo foi dividido no capítulo 7 e no capítulo 8, que eram as orações coordenadas, que são 5, a gente já viu as 5 aqui no livro de vocês. Porém, lá na gramática de vocês, vocês vão ver os 5 assuntos todos inseridos apenas no capítulo 8, tá certo? Então, ao encerrar o capítulo 8 do livro de vocês, nós vamos iniciar e recapitular o conteúdo no último capítulo da gramática, que vai ser o capítulo de estudo, né, para a prova. Então, para a prova de vocês, a última prova de vocês, quem for fazer a prova, vai estudar somente, se quiser estudar pelo livro, pode ficar à vontade, mas o conteúdo vai estar todo inserido no último capítulo da gramática, certo? E a gente vai iniciar, acredito que sexta-feira ou amanhã, dependendo da forma aqui do tempo, tá bom? Mas hoje a gente vai começar fazendo correção, página 329. Quem não estava na aula, mesmo assim, a gente vai corrigindo, tá? Vai pegando as respostas, certo? Ontem nós falamos, gente, de um novo conceito de sinônimo e antônimo, né? Vocês sabem que desde as séries iniciais vocês já estudam o que é sinônimo e o que é antônimo, certo? E o sinônimo é o quê? São palavras diferentes, porém com o significado semelhante. Por exemplo, lindo, belo, bonito, são palavras sinônimas. E as antônimas são as palavras que têm sentido totalmente contrário. Belo, feio, alto, baixo. Mas a gente viu que em alguns contextos, palavras que são antônimas se tornam sinônimas. A gente viu o exemplo do sim e do não. Às vezes a gente, em alguma frase, em algum contexto, a gente fala não, mas querendo dizer o sim. Então, quando acontece isso, essas palavras que eram antônimas tornam-se sinônimas. Aí a gente vai ver um pouco disso nessa atividade, tá bom? Leia, tirem a seguir. Café, preto e branco são sinônimos?
Depende. Às vezes, o contexto é meio ideológico. Explique com suas palavras o que é contexto. E aí, gente, com as palavras de vocês, pelo que vocês entendem, o que é um contexto? É quando ele se refere, por exemplo, a cores, né? Para estar dentro do contexto, por exemplo. Quando ele se refere a cores, aí entre o preto, o branco e entre outras cores, né? Mas eu acho que não são sinônimos, não, tia. Pronto. 329, Stephanie. Exatamente. Se a gente fala das cores, né? Por exemplo, de cores, no contexto das cores, seriam sinônimos, certo? Em um outro contexto, poderiam, né, não serem sinônimos. Ou não ser sinônimos, não. Antônimos, né? Que são contrários, certo? Em alguns contextos seriam sinônimos, vai depender do contexto. Mas o que aqui aí o item A está pedindo para vocês? Para explicar o que seria contexto com as palavras de vocês. Eu sei que todo mundo entende, né? Sabe o que é contexto. É um pouquinho até difícil explicar, mas eu acredito que todo mundo sabe o que é contexto. Aí o que é que pede? Para com as palavras de vocês, vocês tentarem explicar o que seria o contexto, né? Em uma conversa, o que é contexto? Quando a gente diz assim, tem que olhar para o contexto. E aí, o que seria o contexto? Porque eu tenho o texto e o contexto. E aí? Tia, eu acho que é um conjunto de elementos que tem situações físicas que ajudam quem está lendo a compreender a mensagem que está sendo repassada. É exatamente isso, Carol. O contexto, gente, são todos os elementos que fazem parte, por exemplo, daquela conversa, daquele texto. Por exemplo, nós lemos um texto aqui na página 328 tem aí um texto. Nós vamos ler esse texto. O contexto seria o quê? Tudo que envolve o texto. Por isso que, ou uma conversa. Por exemplo, eu estou tendo uma conversa com vocês, né? Vamos supor que nós estamos tendo uma conversa em um determinado assunto, e a gente está conversando sobre qualquer assunto, qualquer pessoa, e nós estamos, vamos supor que uma situação, julgando algo que aconteceu entre duas pessoas. Vamos supor que duas pessoas brigaram, certo? E nós somos amigos e estamos julgando aquela situação. E eu acho, vamos colocar aqui nomes fictícios nas pessoas, vamos chamar de Pedro e João, tá? O Pedro e o João brigaram, certo? E eu acho que o Pedro está certo e vocês acham que o João está certo. Aí eu digo assim, aí outra pessoa que está na conversa diz assim, gente, eu acredito que nem o João e nem o Pedro estão certos. Nós temos que ver o contexto. O contexto seria o quê? Outras coisas que não apareceram ali na briga. Então é isso mesmo que vocês estão colocando, né? Que são outras, como a Carol falou, são outras coisas que envolvem aquilo, são outros elementos. Por exemplo, se eu vejo uma briga, estou usando esse exemplo, tá, gente? Só para ficar mais claro, mais simples. Se eu vejo uma briga entre duas amigas, eu assisto ali a briga e eu não sei o porquê daquela briga. Eu só sei que as duas meninas estão lá brigando. A briga seria o texto. O motivo da briga seria o contexto. Então, o contexto seriam realmente os elementos, né, que fazem parte daquela situação, ou quando a gente fala de texto, de um texto, certo? Então, é a relação das coisas que estão ali ao redor daquele texto, ou daquele acontecimento. Entendem? Conseguem compreender o que eu quis dizer ou ficou um pouco confuso? Acredito que deu para entender, né? Deu No sim, tia. Ótimo, né? No exemplo aí da briga, a briga seria o texto, é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo duas pessoas brigando. O contexto seria o que levou àquela briga, né? Seria o contexto, certo? Vou digitar aqui no chat, tá, gente? Desligar a câmera só para me digitar aqui no chat, para vocês colocarem aí na resposta de vocês.
Pronto, gente, essa resposta que eu coloquei, digitei aí no chat para vocês, é a resposta do item A, tá? Da questão número 1. Então, o contexto seria o quê? Diz respeito à situação comunicativa e os elementos que fazem parte, como o ambiente, os interlocutores, etc. Né? O que vocês também estavam aí falando, né? São os elementos que têm a ver com aquele determinado assunto, texto, conversa, certo? B. O que Café quis dizer no segundo quadrinho quando ele falou que o contexto é ideológico? E aí, gente? Tia, a tia tava falando, eu tava fazendo a B. Eu coloquei que o café quis dizer que muitas vezes a igualdade entre pretos e brancos é uma questão que depende da convicção de algumas pessoas ou de uma instituição, certo? É isso mesmo, certo? Quando ele diz assim, quando o colega dele diz assim, café preto e branco são sinônimos, o café diz o quê? Depende. Às vezes o contexto é muito ideológico. É isso mesmo, Carol. Ele levou esse fato aí de dizer que o contexto muitas vezes é ideológico, quando ele se refere a quê? A realmente a cor de pele, certo? Quando ele se refere a cor de pele das pessoas. Por que, que ele diz que é ideológico, gente? Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, ainda existe, né, é, na mente das pessoas, somente na mente das pessoas, uma diferença em relação à cor, certo? Em relação ao preconceito racial. Verdade ou não, gente? O que vocês acham? Ainda existe esse tipo de coisa? Sim, como se o preto fosse mais inferior do que o branco, porque, tipo, só por causa da cor de pele, sendo que ele tem a mesma capacidade que qualquer ser humano. Exatamente, gente. Aí, essa tirinha, né, é bem crítica, certo? É bem crítica. Talvez o colega aí, o que é que a gente entende quando a gente lê a tirinha? Que o colega aí do café, que faz a pergunta a ele sobre o preto e o branco, ele está falando de cores, certo? De cores. Mas não cor de pele, né? Da cor preta e da cor branca. Mas, ao responder, o café fala o quê? Às vezes o contexto é meio ideológico. Aí já entra, sim, o contexto, né? O assunto da cor de pele. E o que a Carol falou, né, faz bastante sentido. Porque hoje em dia ainda existem pessoas que acham que o branco é superior ao preto. Por que, que eles acham isso? Porque vem de uma cultura, né, preconceituosa aí de séculos atrás, vem lá do tempo de Hitler, né? Vem do tempo da escravidão, certo? Então, é realmente isso que você colocou, Carol, faz total sentido. Quando ele fala isso, ele está falando dessa diferença que na cabeça de algumas pessoas hoje em dia ainda existe, né? Então, quando ele diz assim, ó, café preto e branco são sinônimos, como vocês sabem, sinônimos são duas coisas, né, que têm a mesma definição, vamos dizer assim, tem o mesmo sentido, são palavras diferentes com o mesmo sentido. Quando o café diz assim, depende, às vezes isso é meio ideológico. Na verdade, se a gente for levar aqui para o sentido figurado, né, quando a gente fala do preto e do branco, levando para a cor de pele, realmente deveria ser sinônimo. Como assim, tia? O branco e o preto são sinônimos por quê? Falando agora de cor de pele. Por quê? Porque tanto o branco, quanto o preto, quanto o amarelo, o mulato, enfim, a gente vai colocar aí todas as cores, né, de pele, são sinônimos por quê? Porque se refere, todo mundo é gente. Eu sou branca, você é preto, o outro é mulato, mas todo mundo é ser humano. Então, a gente, né, deve ser considerado como sinônimos, né, como iguais. Mas aí o café levanta uma questão bem atual, né, e polêmica, porque depende. É bem ideológico. Algumas pessoas ainda consideram o branco acima
do preto, né? E isso a gente não pode negar, a gente não pode dizer que isso não existe, porque infelizmente, ainda nos dias de hoje, isso é muito presente na nossa sociedade, né, gente? É uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, é bem interessante quando o livro de vocês traz aí essa tirinha, porque é uma tirinha bem crítica, né? Quando a gente para ver, para refletir, é uma tirinha bem crítica, certo? Agora vamos lá. Sei. Construa um período em que as palavras preto e branco sejam antônimas, certo? Então, agora vocês. A resposta é pessoal. Quem não fez, tem como fazer agora. Bem simples essa questão. Eu coloquei o pano de branco ficou preto com o passar das limpezas no chão. Perfeito. Porque nessa questão, ele já pede o quê? Para vocês formarem uma frase onde a palavra preto e branco sejam antônimas, né? Sejam contrárias, certo? Pode ser. O pano era branco e ficou preto conforme a limpeza da casa, né? Nesse caso, aí sim, a palavra branco e preto, elas são antônimas, são contrárias. Ok, alguém mais quer dizer o que foi que colocou nessa questão, nesse item? Mas é basicamente isso, tá? Vocês podem, quem não conseguiu fazer, pode colocar aí essa frase. Vamos lá, gente, agora a questão número 2 na página 330. Ok? Leia a parábola a seguir, preenchendo cada lacuna com uma palavra do quadro abaixo. Vamos lá. A velhice e o doutor. As palavras do quadro são: mas agora a cor do julgamento prescreveu e totalmente. Conforme eu for lendo, tá? Quando chegar na lacuna, vocês me dizem como é que vocês acham que devem ser completadas as lacunas. A velhice, desculpa, gente, a velhinha e o doutor. Uma velha que tinha ficado quase totalmente cega devido a uma doença nos olhos, consultou o médico e fez um acordo com ele. Se ele a curasse, ela lhe pagaria um valor alto pela consulta. Mas se ele não a curasse, não receberia nada. O doutor concordou e prescreveu um tratamento. Muito bem. Mas, tá? Mas, toda vez que o doutor ia à casa dela para tratá-la, ele roubava algo da velha. E assim foi até que, por fim, quando ele a visitou pela última vez e a curou completamente, não havia mais nada na casa. Quando a velha viu sua casa vazia, recusou-se a pagar o valor da consulta. E após ela recusar várias vezes, o médico a processou para que a velha lhe pagasse a dívida. No dia do julgamento, porém, ela apresentou sua defesa. O acusante, disse ela, declarou os termos de nosso acordo corretamente. Eu me comprometi a pagar-lhe uma quantia alta, caso ele me curasse. E ele, por sua vez, prometeu não cobrar nada se não conseguisse me curar. Agora, ele diz que estou curada, mas eu digo que estou mais cega do que nunca. E eu posso provar isso. Quando meus olhos estavam ruins, eu via perfeitamente os móveis e as outras coisas da minha casa. Mas agora que, segundo ele, estou curada, não consigo ver mais nenhum móvel. Moral da história: quem se julga mais esperto que os outros acaba enganando a si mesmo. Entenderam, gente, essa parábola? Não era só para completar, mas vocês entenderam o sentido da parábola? E aí? Quem era que se julgava mais esperto que o outro aí? A velha se acha que se julgou esperto, né? Porque
não queria pagar a aposta que fez. E o doutor, por sua vez, toda vez que ia na casa da velha, roubava, tirava de lá alguma coisa, né? Então, a moral da história é o quê? Quem se julga mais esperto que os outros acaba enganando a si mesmo. No caso, quem era que estava enganando quem aí? O que é que vocês acham? A velha, ela tava se enganando por si só, né? Também enganando o doutor, por não querer pagar e achar que o doutor não tava percebendo. Verdade, né? E ele queria, ele, pelo que a gente entende, ele estava fazendo um teste, né, com ela, porque toda vez ele levava alguma coisa. E como é que ela não enxergava e percebeu que a casa dela estava vazia, né? Era. Ela queria ser mais esperta que E ela ele. achou que era roubo, sendo que não era. Pois é bem interessante as parábolas. 3. Na parábola da questão anterior, a lacuna 1 poderia ser preenchida sem prejuízo de sentido por inteiramente, atualmente, repentinamente, sabiamente ou cordialmente. A lacuna 1, gente, é no lugar do totalmente. Qual palavra a gente poderia usar ao invés de usar totalmente? Ah, é cordialmente. Não, cordialmente não poderia ser usado, certo? Porque cordialmente significa, vamos dizer assim, quando a gente trata alguém com cordialidade, quando a gente trata alguém com respeito, com educação, entendeu? Cordialmente é isso. Por exemplo, os alunos se tratam cordialmente, ou seja, com respeito, certo? Então ficaria aqui, qual a opção aí? E tem A, inteiramente, tá? Tem o mesmo sentido de totalmente. 4. Na moral da história, a palavra esperto equivale a enganador, sábio, covarde, bondoso ou correto? O que é que vocês acham? Vamos lá. A moral diz assim: quem se julga mais esperto que os outros acaba enganando a si mesmo. Na verdade, a resposta certa realmente é sábio, certo? No final, essa questão, gente, é uma questão que ela realmente você pode confundir. Por quê? É uma questão como se fosse questão de vestibular. Questão de vestibular sempre é assim, né? Causa uma estranheza. Deixa eu É porque, explicar para tipo, no vocês. caso dessa situação, lógico que ela era enganadora, mas não quer dizer que esperto seria exclusivamente, né, enganador, e sim sabe o significado, né? Tipo, sinônimo, no caso. Porque tem outras situações também que ela se encaixa melhor, a palavra esperto. Exatamente. No final, é assim, gente. Por quê? Por que todo mundo ficou aí, né? Vale, nossa, não entendi. É porque, no contexto geral, ela realmente era enganadora. Mas vocês têm que fazer o quê quando vocês forem fazer esse tipo de questão? Observar e ir trocando na frase. Vamos trocar? Todo mundo achou aí que era enganador, mas vamos trocar na frase a palavra esperto por enganador e ver se tem o mesmo sentido. Prestem Não atenção. tem. Não tem. A frase é assim: quem se julga mais esperto que os outros acaba enganando a si mesmo. Quem se julga mais enganador que os outros acaba enganando a si mesmo. Tem sentido ou tem mais sentido a gente dizer assim: quem se julga mais sábio que os outros acaba enganando a si mesmo? E aí, gente? Sabe, né? Porque, tipo, até porque é como se fosse sábio fosse mais superior do que esperto. É como se você fosse mais esperto, né? Quando você diz sábio. Exatamente. É porque vocês tinham que prestar atenção, vocês têm que ter cuidado com esse tipo de questão, porque no contexto geral, realmente, quando ele fala aí dela que ela é esperta, na verdade ela era enganadora, mas vocês tinham que prestar atenção no contexto da frase, na frase, na verdade, na frase em si. Quando vocês forem fazer esse tipo de questão de trocar uma palavra pela outra, não prestem atenção só no geral, vocês vão pegando a palavra e colocando na frase, que fica bem mais fácil, né? Porque se a gente diz quem se julga mais enganador que os outros, acaba enganando a si mesmo.
a frase mudaria o sentido. Ok? Deu para entender, gente? Então, vocês vão marcar item B, tá? Sábio. Quinta questão. Na lacuna 4, um sinônimo da palavra utilizada para preenchê-la é porém, e, ou, portanto, ou pois. Agora, na lacuna 4, vamos aí procurar a lacuna 4. A lacuna 4 diz assim: mas, toda vez que o doutor ia à casa dela para tratá-la, ele roubava algo da velha. E aí? Porém, exatamente, perfeito. O mais sempre equivale, né, a porém, na maioria das vezes. Quando é o mais conjunção, equivale a porém, que também é uma conjunção. Então, por isso, item A, acertaram. Sexta questão. A seguir, reproduzimos o primeiro parágrafo da parábola. Preencha as lacunas com sinônimos das palavras utilizadas pela autora, tá certo? Nessa questão é possível, gente, encontrar mais de uma resposta, tá? Vamos ver aí o que foi que vocês colocaram. Uma, e aí? No texto é uma velha. A gente poderia usar que palavra? Uma senhora ou uma idosa. Tanto a resposta da Stephanie está correta, quanto a da Carol está correta. Aí vocês usam aí, é o sinônimo que vocês acharem melhor, tá? Uma senhora ou uma idosa que tinha ficado quase, no texto é totalmente cega. Vocês colocariam o quê? Pode ser inteiramente ou pode ser também completamente, né? Então, vocês podem colocar tanto inteiramente, que vai dar certo, como completamente. Vamos lá. Uma senhora ou idosa que tinha ficado inteiramente cega ou completamente cega devido à doença nos olhos, no texto tem consultou um médico. Vocês colocariam o que aí? Procurou um médico. E fez o quê? E aí? O pacto fica aí para outra lacuna, mas antes de pacto, ainda tem uma lacuna. Ela procurou um médico e o quê? E pediu um pacto ou realizou, acredito que fica melhor realizou. E realizou pode ser um pacto ou pode ser também outra palavra, poderia ser trato, né? Pode ser trato ou pacto. Vamos colocar, e realizou um pacto ou e realizou um trato com ele. Se ele a curasse, ela lhe pagaria um valor, o quê? Grande pela consulta. Poderia ser que outra palavra, gente? Deixa eu ver aqui no texto como é que fica. Um valor alto, né? Um valor imenso, um valor grande ou um valor caro, tá certo? Grande, imenso, caro pela consulta. Dá certo. Mas se ele não a curasse, não receberia nada. O doutor, no texto original, tem o doutor concordou e prescreveu um tratamento. Ao invés de concordou, aceitou ou aprovou. Muito bem. Tanto uma resposta quanto a outra dão certo aí, né? Nessa lacuna, tanto aceitou quanto aprovou. Tia, é horrível de escrever com esse livro com 2 páginas. Como é? É horrível de escrever com esse livro que tem no final 2 páginas, enquanto o resto é mais de 300. Eu também estou aqui com o meu, não tá muito legal, não. Sétima. Como vimos até agora, as palavras, mas vocês podem deixar ele aberto e colocar o caderno embaixo, acho que fica melhor. Sétima, como vimos até agora, as palavras guardam relações de sentido entre si, como a sinonímia.
No entanto, podemos utilizar expressões ou mesmo orações como sinônimas de outras. Pensando nisso, reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra por uma oração. Como eu expliquei ontem, para alguém que estava com dúvida nessa questão, tem assim, ó, o doutor concordou e prescreveu o tratamento. Vocês vão trocar esse concordou por uma oração. Ou seja, vocês não podem trocar somente por uma palavra, certo? Tem que ser mais de uma palavra. Tem aí, o doutor concordou e prescreveu o tratamento. Como ficaria, gente? Vocês conseguiram fazer essa? O doutor aceitou. Peraí. O doutor aceitou a proposta e prescreveu o tratamento. Pode ser, Carol. O doutor aceitou a proposta e prescreveu o tratamento. Por que é que fica certo? Porque quando eu digo aceitou a proposta, eu tenho uma oração, porque eu tenho o verbo aceitar e o resto aí da frase, né? Vocês sabem que a frase, quando tem um verbo, a gente já chama de oração. Vai dizer, Stephanie, o que tu colocou? Se tiver colocado um verbo e outra palavra, fica correto, tá certo? Só não podia trocar uma palavra pela outra, tá certo, gente? Então pode ser: o doutor aceitou a proposta e prescreveu o tratamento, ou o doutor aceitou o acordo e prescreveu o tratamento, tá? Só não podia trocar por uma outra palavra, tinha que ser por uma oração. Aceitou o acordo ou aceitou a proposta, das duas formas ficariam corretos, tá, gente? Aceitou o acordo ou aceitou a proposta. Gente, o último texto que nós temos aí para encerrar o capítulo é o texto. Só um minuto. Texto do rock. Né? O título do texto é Do Rock. Eu vou querer que vocês façam a leitura desse texto, tá certo, gente? E respondam essas questões, ok? Nós temos aqui 6 minutinhos. Eu acredito que dá tempo a gente fazer essa leitura, tá certo? E eu vou deixar as atividades para vocês fazerem como tarefa de casa. Mas antes, eu queria só fazer uma pergunta para vocês, gente. Olhem aí a página dos 334, por favor. Depois da página 334. Tem mais alguma questão, gente? Tem só a questão 4 da 335. Tem, né? É porque no meu livro, quando é no início do ano, o livro de produção é junto aqui com o meu livro, né? Então a gente divide o livro como se fosse em dois. E está faltando uma página. Carol ou Stephanie ou qualquer um de vocês que estejam na aula, eu queria pedir eu queria pedir a vocês, né, que me mandem, por favor, só a foto da 335, de uma forma assim bem legível, tá? Não precisa mandar respondida. Manda só a questão 4, por favor. Depois da aula, alguma de vocês, tá certo? Que estejam aí na aula, se puderem fazer isso, eu agradeço demais, tá bom? Então, gente, vocês vão fazer essa leitura, tá certo? Do texto para encerrar, é uma crônica, né, a última crônica argumentativa do capítulo, e vão responder as questões. Amanhã a gente faz essa correção, tá certo? Não, é só para mim ter um Só a questão controle. 4. Eu já mandei a Isso. questão 4. Pronto, então, obrigada. Não, Yasmin, no Google Sala de Aula você vai mandar a respondida, tá? É porque no meu livro está faltando a página 335. Acredito que quando foi dividido o livro, a página se perdeu, tá certo? Aí, então, vocês vão ler, tá, gente? Vão responder as questões. Amanhã a gente faz essa correção. E na sexta-feira a gente inicia com a gramática, tá? Recapitulando tudo sobre oração coordenada, porque vai ser a matéria da prova de vocês. Agora vocês podem ir para o intervalo, tá certo? Amanhã a gente lê o texto e faz a correção dessas questões. Coloquem o número de vocês no chat, tá certo? Uma boa tarde, fiquem com Deus, cuidem-se e até amanhã, gente. Tchau, tchau.